Olá! Quando a gente pensa em escrever um artigo científico, a primeira coisa que vem à cabeça são os dados, a metodologia, certo? Mas e a gramática? Pois é, hoje a gente vai falar de um detalhe que à primeira vista parece pequeno, mas que na verdade é uma das ferramentas mais poderosas para contar uma boa história científica: os tempos verbais. A ideia é enxergar isso não como uma regra chata, mas como um jeito de guiar quem está lendo pela jornada da sua descoberta. Fica a pergunta: será que isso importa mesmo? No fim das contas, a ciência não é sobre os fatos, os dados brutos? Bom, a questão é que a forma como esses fatos são apresentados pode mudar tudo. Pode fazer a diferença entre uma leitura clara e uma confusa. E a resposta é um grande sim. Importam e muito. Pense nos tempos verbais como as setas de um caminho. Elas mostram ao leitor o que já é um conhecimento estabelecido, o que foi feito no seu estudo especificamente e, mais importante, qual é o significado de tudo isso. Então, para entender isso na prática, vamos fazer o que um bom artigo faz: seguir uma estrutura. A gente vai passar por cada seção de um trabalho científico e ver como a história se desenrola. Começando, claro, pela introdução. É aqui que o palco é montado. O objetivo é usar os verbos de uma forma que estabeleça o contexto, mostre por que o problema é relevante e, crucialmente, aponte qual é a lacuna que a pesquisa vai preencher. E a regra de ouro aqui na introdução é usar o tempo presente. Por quê? Porque ele serve para falar de coisas que já são tidas como verdade no meio científico. É como dizer: olha, estamos partindo deste ponto, que todo mundo aqui já conhece e concorda. Olha esse exemplo de um trabalho de Stroka e colaboradores. A frase diz que o furfural inibe a glicólise. Usar o verbo inibe, no presente, sinaliza que isso não é uma opinião ou um achado novo deles, é um fato científico estabelecido, o ponto de partida da conversa. E aqui o contraste fica muito claro. Para falar de um fato atual, a gente usa o presente, o furfural inibe. Mas e para falar de uma ideia que já foi superada? Aí entra o passado. Originalmente, acreditava-se. Essa mudança de tempo verbal é sutil, mas poderosa. Ela cria um mapa temporal que deixa bem claro para o leitor o que ainda é válido e o que ficou para trás. Certo. Mas e quando uma pesquisa antiga ainda tem um eco hoje? Para essas situações, existe uma forma verbal que age como uma ponte, conectando o que já foi feito com o que ainda precisa ser investigado. Vê esse trecho de Mariana e seus colegas. Quando eles dizem que um progresso foi feito durante as últimas 3 décadas, a mensagem é clara. Muita coisa aconteceu, a área avançou, mas a história não acabou. Isso abre a porta e justifica a necessidade da nova pesquisa que eles estão apresentando. Muito bem, vamos avançar para a próxima parte da história. Agora é hora de contar os bastidores, ou seja, descrever exatamente o que foi feito. E aqui a escolha do tempo verbal é super direta. A seção de métodos é basicamente um relatório de ações que já aconteceram e foram concluídas. Por isso, o tempo verbal que reina aqui é o passado simples, e geralmente na voz passiva, porque o foco está na ação, no procedimento, e não em quem executou. Fica bem fácil de ver quando a gente olha os passos em sequência. Cada ação, o bioreator foi autoclavado, a solução foi adicionada, as amostras foram coletadas, tudo é descrito como um evento finalizado. É um relato direto, objetivo, quase como uma receita de bolo do que foi feito no laboratório. E agora a gente chega no coração da pesquisa, no grande momento da revelação, a seção de resultados. É aqui que as descobertas são apresentadas e a precisão no tempo verbal é fundamental para não misturar o que foi encontrado com a interpretação disso. Nesse exemplo, o uso do passado simples em foi esgotada serve para relatar um fato observado dentro daquele experimento específico. A glicose foi esgotada. Ponto. É uma constatação do que aconteceu. E aqui está o pulo do gato. É preciso fazer uma distinção clara. Para descrever o achado em si, usa-se o passado. A concentração celular foi de tanto. Mas, no momento de interpretar esse dado ou de fazer referência a uma figura que o leitor está vendo naquele momento, a gente muda para o presente, o que é aproximadamente 2 vezes maior. Uma coisa é o que aconteceu, a outra é o que aquilo representa agora. Depois de apresentar os dados, vem a parte de dar sentido a eles. É na sessão de discussão que a mágica acontece. É hora de conectar os resultados do estudo com o conhecimento geral da área e responder à grande pergunta: e daí? A discussão é um jogo de cintura com os tempos verbais. O passado volta para recapitular os principais resultados do próprio estudo. Mas aí o presente entra em cena para interpretar esses resultados, para explicar o que eles significam de uma forma mais ampla, mais duradoura. Essa frase é um exemplo perfeito dessa dinâmica.
Demonstrou, no passado, se refere ao que a análise deles concluiu. Mas quando se diz que a fermentação é mais eficiente, no presente, essa descoberta é levada a uma conclusão geral, uma nova peça que agora faz parte do quebra-cabeça do conhecimento científico. Ufa! Passamos por todas as etapas. Agora, para fechar e garantir que tudo ficou claro, vamos juntar todas as peças num guia rápido de consulta. E aqui está, um resumo prático de tudo. Essa tabela é quase uma cola do bem. Ela mostra qual tempo verbal é mais comum em cada sessão e o mais importante, o porquê. Do resumo, que conta no passado o que foi feito, até a discussão que faz essa dança entre o passado e o presente. É um verdadeiro mapa para a escrita. No final das contas, a grande lição é esta: dominar os tempos verbais é ter controle da narrativa. Não é só sobre acertar a gramática, mas sobre ser um bom guia, conduzindo quem lê pela história da sua ciência de uma forma lógica, clara e convincente. Então fica essa reflexão. No próximo artigo, no próximo relatório, vale a pena pensar em cada verbo não como uma regra a ser seguida, mas como uma escolha estratégica. Afinal, qual é a história que a pesquisa tem para contar? E qual é o melhor jeito de usar os tempos verbais para que essa história seja bem contada?